Boca de pau. Palomba. Não vou nada. Só porque você é chique, você é feia. Aí a Rosa acabei de voar, acabei de desculpa. E olha, vou ligar pra outra amiga que você é muito falsa. Dadeira. Agora eu vou ligar pra ela. Amiga, não tem aquela cara de pau, aquela palomba? Ela queria que a gente fosse lá na casa dela só pra brigar. Nunca, nunca. Por quê? Oh, mas eu tenho duas pessoas. Uma palomba e outra lobisomem. Aí Deus diz o nome dela. Thaís. É duas Thaísa, Thaísa. Aquela Thaísa que veio, que ela disse que não é ela. E outra Thaísa, pronto. Tchau. Teu pai tá vivo. Pronto. Teu pai tá vivo. Desliga.